Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos voltar a falar um pouquinho de geografia, tá bom? Nessas duas últimas semanas nós falamos de festas, né? Das festas populares que acontecem no nosso país. E hoje nós vamos voltar a falar de geografia. É, nesse último kit que vocês receberam, que a gente fez as aulas das festas, não foi xerox, vocês se lembram? Isso que nós vamos usar hoje, para quem não tem o livro de geografia, é do xerox que foi enviado antes disso, tá bom? Nós até usamos a maioria das folhas, aí sobraram essas folhas que nós vamos usar hoje, para quem está com xerox, tá? Hoje nós vamos então para a página, para essa folha aqui, ó, tá bom? Ó, quem não lembra é esse xerox aqui, tá? Nós vamos para a página 80. Hoje nós vamos a partir dessa página aqui, tá bom, gente? Ó, para quem tá com xerox, não é desse último kit, é daquele xerox que a gente já estava usando, tá? Então, hoje, o tema da nossa aula é agricultura comercial, familiar e pecuária. Nós vamos falar, vocês vão aprender hoje o que é agricultura comercial, o que é agricultura familiar e nós vamos relembrar um pouquinho da pecuária, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, ó, quem não pegou o livro, quem não pegou o xerox, então, dá uma pausadinha no vídeo aí, ajeita o livro nessa página e vamos indo com a professora, tá bom? Plantar para comer e produzir para vender. Então, vamos falar um pouquinho disso agora. Olha só. Nas paisagens rurais, podemos identificar elementos como plantações, que é a agricultura, pastos, onde acontece a pecuária, construções isoladas, represas, rios, lagos, hortas, reservas florestais, áreas de extração mineral e animal, silos, depósitos, estradas, entre outros. Então, na paisagem rural é isso que a gente vê, né? Porque a gente já aprendeu, a paisagem rural, ela é bem diferente da paisagem aqui da cidade, né? Então, quando a gente vai viajar, que a gente vai para o sítio, para a fazenda, é esse tipo de paisagem que a gente vê. Com o passar do tempo, os grupos humanos desenvolveram técnicas, ferramentas e máquinas cada vez mais modernas. Assim, o trabalho no campo foi facilitado, a produção aumentou e as paisagens foram sendo transformadas. Com a modernização, o campo também foi se modernizando, não só a cidade. Então, lá no campo, a gente encontra ferramenta, a gente encontra máquina, não é? Tem trator, tem colheitadeira, tem tudo isso que se precisa lá na zona rural, na área rural, para poder ajudar no plantio, na colheita, né, das plantações. Grande parte da produção agrícola do Brasil é vendida para outros países. Então, olha só que interessante. Muito do que se planta aqui no nosso país não fica aqui para os brasileiros consumir, é vendido para outros países, vai embora, tá? Outra parte da produção é comercializada dentro de um mesmo município ou entre municípios e estados diferentes. A agricultura voltada exclusivamente para o comércio é chamada de agricultura comercial. Então vamos entender, o que é isso, agricultura comercial? Agricultura comercial é aquela que é feita para ser vendida. Então, o agricultor planta já sabendo que ele vai vender tudo aquilo, ou para fora do país, para outros países, ou vai vender dentro do município dele, mesmo, por exemplo, Londrina. Os agricultores de Londrina ali produziram, por exemplo, plantaram soja, plantaram trigo, plantaram milho. Eles já sabem que eles vão vender ou para compradores de dentro da cidade, ou para cidades vizinhas, ou até para os estados vizinhos. Mas tudo aquilo ele já sabe que vai ser vendido, tá bom? Veja nas fotos abaixo alguns dos principais produtos da agricultura comercial brasileira. Vamos começar, gente, aqui. Opa! Ai, foi sem querer, gente. Espera aí. Aí, vamos começar pela primeira foto. Essa primeira foto mostra pra gente, ó, aqui, é uma plantação de soja. A gente vê pequenininho aqui, pessoal, ó, a soja mais de perto, né? Aqui, na foto a gente consegue ver a plantação toda e nessa imagem como se tivesse feito um zoom para a gente visualizar a soja de mais perto. Então, essa aqui é uma plantação de soja no estado de Goiás.
Atualmente, a soja é o principal produto agrícola da exportação brasileira. Olha só, é um dos produtos que mais se vende para fora do país, é a soja. O próximo que nós vamos ver está aqui, ó, plantação de café. Essa foto é num município chamado Manhuaçu, no estado de Minas Gerais. O café já foi o principal produto de exportação agrícola no Brasil. Quando se começou a cultura de café no Brasil, nossa, era o principal produto a ser exportado. Hoje em dia, ele não é mais o principal, mas está entre os mais vendidos. Depois aqui, ó, a cana-de-açúcar. Olha a plantação de cana-de-açúcar. Essa foto foi tirada em Itambé, no estado de Pernambuco. A cana-de-açúcar é usada para a fabricação do açúcar e do combustível para veículos, que é o etanol, tá bom? E por último aqui, uma plantação de laranja. Essa foto foi tirada em Santa Cruz do Rio Pardo, no estado de São Paulo. Hoje o Brasil, assim como os Estados Unidos, é um dos maiores produtores de laranja de todo o mundo. Principais estados produtores aqui no Brasil. Quem são os principais produtores de laranja aqui no nosso país? São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Olha só, o nosso estado está entre um dos maiores produtores de laranja do país. Olha só que legal, né? Agora, então, vamos... Agora sim, vamos para a próxima página, tá, gente? Espera aí. A agricultura comercial possui características bem definidas. Observe as fotos. Então, vamos ver como que é a agricultura comercial. Olha a primeira foto, aí a gente consegue ver uma máquina. Lembra que a gente falou que a modernização trouxe essas máquinas para a plantação? Para eles se modernizarem, conseguirem produzir mais, colher mais, né? A agricultura comercial é feita com alta tecnologia. Olha só, muitos recursos financeiros. O que isso quer dizer? Precisa de muito dinheiro para se fazer agricultura comercial. Porque como ela é feita com muita tecnologia, a tecnologia custa caro. Então precisa ter bastante dinheiro. Precisa também de mecanização e pouca mão de obra. O que isso significa? Mão de obra é gente para trabalhar. Se tem muita máquina, não precisa de muita gente. Então, essa é a característica da agricultura comercial. É usado muita máquina, muita modernização. Então, com isso, precisa de menos gente para trabalhar. Olha a foto do lado. Grandes áreas ocupadas pelo cultivo de apenas um produto agrícola também caracterizam a agricultura comercial. O que isso quer dizer? Uma grande área, tipo uma fazenda inteira, tudo que tem nela é soja. Por quê? Porque a agricultura comercial, eles vendem muito, em muita quantidade. Então, precisa plantar também muita quantidade. Para se plantar muita quantidade, precisa de um espaço muito grande de terra. Então, essa é uma característica também da agricultura comercial. Uma fazenda inteirinha com um cultivo só. Por exemplo, soja. Ou podia ser milho, ou podia ser café, né? Essa prática recebe o nome de monocultura. Como assim? Essa prática de se plantar no mesmo lugar uma única coisa se chama monocultura. Por exemplo, nessa fazenda inteira só tem café. É porque essa fazenda escolheu fazer a monocultura. O que é isso? A plantação de uma única cultura, de uma única planta. Tá bom? Agora, nós vamos responder essas perguntinhas aqui. Primeira, que técnicas são utilizadas pela agricultura comercial para produzir mais com menos mão de obra? O que eles usam para não precisar de muita gente? Lembra? Número 2. A agricultura é uma atividade econômica importante no município onde você mora? Aqui em Londrina, a agricultura é importante? Sim ou não? E quais produtos são cultivados? Aí vocês vão colocar para mim. Se em Londrina a agricultura ela é importante, a gente já falou sobre isso, né? A gente já sabe que é. E quais produtos são cultivados? Então, conversa com o papai, com a mamãe, dá uma pesquisadinha, escreve para mim aqui quais produtos são cultivados na cidade de Londrina. Você também pode puxar na cabeça o que a gente já estudou. 3. Pense nos seguintes alimentos. Olha só, arroz, feijão, salada, óleo de soja ou de milho. Quais desses produtos passaram por maior transformação até chegar ao consumidor final? Por quê? Qual desses produtos aqui, o arroz, o feijão, a salada, o óleo de soja ou de milho, precisou passar pela indústria
pelas fábricas para chegar para a gente? Quais deles precisaram? Ou, né, um só ou mais de um? E por quê? Tá bom? Desafio. Você aprendeu que a monocultura consiste no cultivo de apenas um produto agrícola em uma grande propriedade rural. Vocês vão responder para mim? Aqui é a pergunta 1. E policultura, o que que é? Monocultura é o cultivo de uma cultura só. Então, policultura é o cultivo de quê? De quantas? Tá bom? Dá uma pesquisada, conversa com o papai e com a mamãe aí que eles sabem e escreve aqui para mim. Tá bom? E vamos fazer a 2 também, ó. Se você tivesse um sítio, vamos dizer que você é dono de um sítio bem grande, que produtos agrícolas você plantaria? Qual seria a sua opção de cultivo? Monocultura ou policultura? Por quê? Se você fosse dono de um sítio, o que você ia plantar? E daí você ia optar por plantar um produto ou vários produtos? Né? Me responde aqui para a professora, tá? De uma maneira bem simples, usa o espaço que tem embaixo, tá bom? Nós vamos usar hoje só o livro mesmo, e quem não tem o livro, só o xerox, tá? Hoje nós vamos ficar só aqui. Ah, deixa eu falar porque eu já esqueci de novo. Coloquem a data para a professora, tá? Em todas as folhas que a gente estiver usando hoje, põe a data para mim, tá bom? Vamos continuar então. No Brasil, também se pratica a agricultura familiar. Então vamos lá, peraí. No Brasil tem a agricultura comercial, que tudo que se planta já sabe que é para ser vendido. Mas no Brasil também tem um tipo de cultura que se chama familiar. Vamos ver o que é isso. É desenvolvida em pequenas propriedades rurais e fornece a maior parte dos alimentos consumidos no dia a dia. A agricultura familiar emprega a maioria dos trabalhadores do setor rural e é muito importante na produção agrícola do país. Então já deu para a gente perceber que a agricultura familiar é bem diferente da agricultura comercial. A agricultura comercial precisa de uma fazenda grande, de um grande espaço de terra. A agricultura familiar não. Ela é produzida em pequenas propriedades. E o que se planta na agricultura familiar? Aquelas coisas que a gente come no dia a dia. O que é dia a dia? De segunda a sexta, tá bom? Na nossa rotina, o que a gente come? Olha só, vamos olhar para essa foto. Essa foto aqui, ó, é de uma horta, né? Olha só, propriedade rural em Sobradinho, Brasília, no Distrito Federal. A agricultura familiar favorece práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas, além da diversificação de cultivos e menor uso de adubo industrial e agrotóxicos. Geralmente, em agricultura familiar, não se usa muito agrotóxico, né? Ou às vezes nem usa. Então, é uma coisa mais saudável. E, por exemplo, numa horta, é plantado um produto só? Não, né? São vários. A gente acha na horta alface, almeirão, cenoura, tomate e muitas outras coisas que se é plantado lá. Vamos responder agora a pergunta 1. Pesquise e anote o nome de 2 produtos agrícolas brasileiros típicos da agricultura familiar. Com isso que a gente falou agora aí, pensa em 2 produtos que a agricultura familiar produz, né? Que é o que a gente consome ali, que vem direto para a nossa mesa, que a gente compra ali no mercado também, né? Na feira, tá bom? 2. Leia a tirinha a seguir e descubra por que o Chico Bento está aborrecido. Então, lembrando das nossas aulas de Hora do Conto, quando a gente vai ler um gibi, a gente precisa prestar muita atenção na ilustração. Então, enquanto eu vou lendo aqui para vocês, eu quero que vocês vão seguindo a ilustração junto comigo, tá? Porque tem coisa no texto que está escrita e tem coisa no texto que está ali na ilustração, tá bom? Que é o que a gente chama de texto não verbal, né? É o que não está escrito, mas está ali na forma do desenho. Então, vamos prestando atenção. Eu vou lendo e vocês vão olhando, tá? Primeiro quadrinho. A mãe diz, milho cozido. Depois a mãe volta com outro prato e ela diz, pamonha. Depois ela volta em outra refeição e diz pro Chico Bento, ó, agora tem curau. E olha a cara do Chico Bento. Ele tá feliz? Tá aborrecido? E ele sai falando, pensando pro quintal, dizendo assim, ai, eu não entendo. Por que a mãe resolveu fazer só esse tipo de comida? A resposta, então, para isso não está no texto, mas está aqui na ilustração. Nós vamos pensar
Por que será que a mãe do Chico Bento só fez comida de milho? Milho cozido, pamonha, se faz com milho, curau, se faz com milho. Por que que a mãe do Chico Bento só faz comida com milho? Né? Já deu para descobrir? Quem prestou atenção na ilustração já sabe, né? Aí nós vamos agora responder. A tirinha fala sobre pratos feitos com um produto agrícola bastante cultivado no Brasil. Que produto é esse? Tá ali, né? No último quadrinho, como você explicaria, Chico Bento, por que que a mãe dele resolveu fazer só esse tipo de comida? Se o Chico Bento tivesse perguntado isso para você, por que que minha mãe só faz esse tipo de comida? O que que você ia responder para ele? Responde aqui, tá bom? E por último, podemos relacionar a história contada com qual tipo de agricultura? Essa história aqui, ó, essa plantação que tem ali no quintal de Chico Bento, é uma agricultura comercial ou é uma agricultura familiar? Responde aqui para mim, tá bom? Próxima folha. Agora nós vamos falar um pouco dos indígenas, porque eles também praticam agricultura. E eles praticam uma agricultura pensando na natureza. Vamos ver como eles fazem isso? Olha só. A agricultura sempre foi praticada no território brasileiro. Quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já faziam suas roças. Ainda hoje, muitos povos indígenas usam sistemas tradicionais nas suas plantações. Veja como um indígena do povo Caiabe, que habita terras do Parque do Xingu, relata os cuidados no uso da terra. Então aqui é um índio mesmo contando como que eles fazem, tá bom? O cuidado que o meu povo tem com a terra para fazer roça. Nós usamos um pedaço de terra para plantar os nossos produtos. Quando vemos que a terra começa a ficar fraca, nós começamos a procurar outra terra boa e deixamos essa, que utilizamos primeiro, para se reflorestar. O tempo de reutilização da capoeira depende da pessoa. Para a capoeira ficar bem boa de novo, precisa deixar no máximo uns 20 anos. Assim que o meu povo tem cuidado com a natureza. Olha só, ilustração de Jamin Caiabe, Carim Yudija. A ilustração foi feita por um índio e o texto também, tá bom? Essa história foi contada também por outro índio. Olha só, aqui a gente vê como eles cuidam da terra. O que que eles fazem? Eles plantam naquela terra, até eles veem que ela não está muito boa, não está mais produzindo tanto, estão vendo que a terra está meio fraca, porque a terra também fica fraca. Aí o que que eles fazem? Param de plantar naquela terra e deixa a terra se refazer, deixa ela lá quietinha. Aí vai nascer grama, vai chover e vai entrar na terra e ela vai se refazendo sozinha. E começam a plantar em outro espaço de terra. E daí vai acontecer a mesma coisa, até essa terra dar sinal de que ela está meio fraca. Quando ela começar a dar sinal de estar meio fraca, eles vão para outro pedaço de terra. Porque o que que eles dizem aqui, ó, para a terra se refazer de novo, mais ou menos, precisa ali de uns 20 anos, né? De uns 20 anos, olha só, é bastante tempo. E também, gente, deixa eu explicar para vocês. Vocês viram que aqui ele fala capoeira? Vocês achavam que capoeira era só dança, né? Mas aqui, quando ele fala capoeira, ó, o tempo de reutilização da capoeira depende da pessoa. Para a capoeira ficar bem de novo, precisa deixar no máximo 20 anos. Capoeira é uma vegetaçãozinha que vai crescer, em alguns lugares traz escrito como gramínea, que vai crescer ali em cima daquela terra. Então, quando essa capoeira estiver bem bonita, verdinha, vistosa, é sinal de que a terra voltou a ficar boa, né? Olha só, então eles têm essa consciência de não destruir a natureza. Quando ele vê que a terra está ficando fraca, eles mudam, param de plantar, deixa essa terra respirar, se refazer, crescer planta de novo sozinha, sem eles terem plantado. E daí eles, enquanto isso, vão plantar em outro pedaço de terra. Isso é respeito pela natureza. Os índios sempre souberam fazer isso, né? Vamos responder então a primeira pergunta. Que cuidado o povo indígena Caiabe tem com a terra? Então vocês vão responder aqui, a gente conversou. 2. Em sua opinião, esse tipo de roça indígena é característico da agricultura comercial? Por quê? Esse tipo de roça indígena aqui que ele conta é característica da agricultura comercial? O que que você acha? Sim ou não? E me explica por quê, tá bom? Opa, peraí, só um minuto.
Agora aqui, assim também aprendo. Os meios de comunicação trazem notícias do campo para as pessoas que moram na cidade e notícias da cidade para aqueles que moram no campo. Eles informam sobre condições climáticas favoráveis ou desfavoráveis para a agricultura, baixa ou alta de preços dos produtos agrícolas, pesquisas e entre outras informações. Leia as notícias a seguir que falam de algumas dessas situações. Então, o meio de comunicação é para quem está no campo e para quem está na cidade. E tem informação para quem está na cidade e para quem está no campo. Olha só, vamos ver dois textinhos. Texto 1. Onda de frio intenso prejudica a produção de hortaliças na região. O frio intenso registrado nos últimos dias em Santa Catarina prejudicou as lavouras de vários tipos de hortaliças. Com isso, o preço dos produtos nas prateleiras dos supermercados e feiras deve subir, segundo especialistas e comerciantes. A massa de ar frio que atingiu o estado nos últimos dias causou vários estragos em regiões produtoras de vegetais e legumes, como a Grande Florianópolis. Então, gente, o que é hortaliça? É isso, é vegetal e legume. Então, se teve problema, o que acontece é isso. Vai ter uma produção pequena e daí quando chega lá no mercado, na feira, vai estar caro para a gente comprar, tá bom? Texto 2. Municípios do Amazonas enfrentam praga na lavoura de mandioca. Uma praga afeta há 3 semanas as plantações dos municípios no Amazonas. A lagarta da espécie mandruvá já se espalhou por cerca de 1,2 mil hectares, principalmente da cultura da mandioca. A produção rural de mais de 900 agricultores ficou prejudicada. Então, essa praga dessa lagarta prejudicou uma quantidade gigante, né, de plantação. E, ó, gente, esses dois textos são de lugares bem diferentes. Um é de Santa Catarina, o outro é do Amazonas, né? Um estado bem longe do outro. São notícias de jornais que estão dando pra gente notícias sobre o que aconteceu lá, né? Com o cultivo de hortaliças, com o cultivo da mandioca. O que aconteceu lá na área rural. Com base nos textos 1 e 2, responda. O que causou danos às lavouras de Santa Catarina e no Amazonas? Foi a mesma coisa? Não, né? Então você vai escrever, o que causou dano em Santa Catarina? Tal coisa. O que causou dano no Amazonas? Outra coisa, tá? B. Esses problemas que ocorreram no campo podem afetar a cidade? Explique, tá bom? A baixa temperatura, a praga de lagarta, ela pode atingir a cidade? Sim ou não? E por quê? Me explica por que você acha que sim, me explica por que você acha que não. Tá bom? Agora vamos para a nossa última parte da aula. Observe no mapa como estão distribuídos alguns produtos agrícolas cultivados no Brasil. Depois faça as atividades abaixo. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil, separado por estados, tá bom? Então, a gente tem todos os estados aqui. Na legenda, a gente vai ter o desenho da cultura que existe no Brasil. Então, tem o quê? Soja, feijão, arroz, café, banana, cana-de-açúcar, laranja, algodão, milho, trigo e mandioca. Tudo isso é produzido aqui no Brasil. Olhando a legenda, você vai ver o que tem de cultivo em cada país. Olha lá no Amazonas. O que é cultivado lá no Amazonas? Mandioca, né? Olha lá, é o desenho da mandioca, tá bom? Única cultura ali do Amazonas, olha só. Mas vamos então começar ali respondendo o número 1. Quais são os produtos agrícolas cultivados no estado onde você mora? Qual é o estado que a gente mora? Paraná. Então, primeira coisa, vamos achar o Paraná, tá bom? Você encontra o Paraná aqui, ó. Olha o Paraná aqui, tá? Você achou o Paraná. Aí, para responder, o que você vai fazer? Você vai ver os desenhos que tem aqui. Olha na legenda e escreve quais são os produtos. São vários, né? Tem bastante. Tá bom, gente? Aí agora, número 2. Como professor, procure mais 2 produtos agrícolas cultivados no seu estado. Eu vou ajudar vocês, tá bom? Na verdade, não são só esses produtos que são cultivados no Paraná, que estão aí no desenhinho. Esses são os principais. Além desses produtos que são cultivados no Paraná, também existe o cultivo grande da mandioca, da batata, da laranja, da cevada
e do centeio. Então, no nosso estado, no estado do Paraná, além desses cultivos que tem aí no mapa, existem todos esses outros que eu falei para vocês, tá bom? E daí vocês podem escrever aí, tá? Vou repetir então. Quais produtos que tem além desses que estão aí no mapa? Mandioca, batata, laranja, cevada e centeio, tá bom? E por último, escolha 2 outros estados brasileiros e depois anote abaixo os principais produtos agrícolas cultivados nele. Aí você pode escolher. Ah, tia, eu vou pegar o Amazonas. Então você vai lá escrever Amazonas. Quais produtos tem nele? O Amazonas tem um só, você vai escrever ali, mandioca. Ah, agora eu vou pegar o Rio Grande do Sul. Escreve Rio Grande do Sul, na frente, quais são os cultivos que existem no Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Essa então é a nossa aula de hoje. Vamos ficando por aqui. Eu acredito que deu para a gente entender, né? O que é agricultura comercial, o que é agricultura familiar. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades. Lembre então, tá? Coloca a data em todas as folhas que a gente usou. E daí vão postando para a professora, tá bom? Qualquer coisa eu tô no WhatsApp, é só me chamar, gente. Beijo para todo mundo, boa aula para vocês, tá bom?